O agronegócio brasileiro é forte, resiliente e move a nossa economia, mas está prestes a passar por uma maior transformação estrutural das últimas décadas: a reforma tributária. Com a chegada gradual do IBS e da CBS, aquela velha prática de organizar as contas e olhar para os impostos apenas uma vez por ano, na hora de fechar o caixa, isso, gente, está com os dias contados. O planejamento fiscal e patrimonial deixou de ser um detalhe burocrático para se tornar uma questão de sobrevivência e de continuidade do legado familiar no campo. Para nos ajudar a entender como arrumar a casa, proteger a terra e planejar o futuro das próximas gerações diante desse novo cenário, eu tenho dois convidados. O Alex Gian Pietro, que é o Head de Wealth Planning da Aliá Partners, e o Daniel Romagnol, que é advogado tributarista. Os dois têm uma grande bagagem e estarão conosco aqui a partir de agora. Ô, Daniel, como é que você está? Tudo bem? Prazer falar contigo. Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Alex, seja bem-vindo também. Obrigado, Divino. É um prazerzão estar por aqui batendo um papo, viu? Sem dúvida. Gente, e o bacana é o seguinte, é saber que vocês dois têm uma grande experiência que vão poder compartilhar conosco essa experiência legal num momento de tanta repercussão com essa reforma tributária. A gente aguardou por isso durante tanto tempo e agora todo mundo em dúvida. Anunciaram uma reforma, mas não anunciaram como é que vai ser feito, o que vai acontecer. Deixa eu começar com o Alex. Alex, o produtor hoje, ele trabalha 100% praticamente na pessoa física, muitos trabalham na pessoa física. Ele já precisa de correr para abrir uma empresa, uma pessoa jurídica, por conta da reforma tributária, ou a resposta ainda é depende, ele pode aguardar? Boa, a resposta ainda é depende, infelizmente, viu, Divino? Vai muito de operação a operação, de como que o produtor tem fazendo, qual que é o fluxo de gasto, o fluxo de receita dele, e aí para a gente entender se vale a pena ou não pejotizar, tá? Olhando único exclusivamente a operação, né? EBS-CBS, sem dúvida nenhuma. Então a gente tem que olhar com um pouquinho mais de carinho para isso aí. Lembrando que esse CNPJ que esse produtor rural vai ter que ter depois, ele não é um CNPJ comum como esse que a gente tem hoje, né? Daí a gente até pode entender como pejotizar e às vezes dividir a operação dele, tá? E aí por isso que tem que olhar tanto no mérito de BSCBS quanto também de aprimoramento da própria operação dele e olhar também do próprio patrimônio, que aí é um papo. Você falou sobre legado, sobre perpetuidade de patrimônio, sobre vários outros assuntos que eu acho que a gente vai bater um papo aqui hoje ainda sobre isso, mas sem dúvida nenhuma aqui dentro da LIA a gente gosta de ler o cliente, na verdade, de entender que eu não posso só olhar um lado para falar que ali é o melhor caminho, né? Então a gente está falando de tributário hoje e ok, show de bola. Mas em determinado momento a gente tem que olhar o tributário, tem que olhar o sucessório, tem que olhar societário, enfim, várias outras meios para a gente literalmente tomar o melhor caminho e saber qual é o melhor norte para aquele cliente. Mas respondendo especificamente a sua pergunta, mesmo para discutir IBS, CBS sobre aquela operação, eu preciso de olhar um todo para a gente saber se de fato faz sentido ou não a dinâmica que o produtor real está tendo. E aí, às vezes, a gente até pula um degrau para frente de entender se alguma coisa que ele pode apertar um parafuso ali para melhorar o padrão dele, e às vezes ter uma lesão fiscal melhor, ter uma proteção tributária melhor e assim por diante. Bacana. Daniel, você quer complementar alguma coisa? Na verdade, assim, a gente vive um momento muito de incertezas ainda, né? Alíquotas não foram divulgadas, a forma de operacionalizar essa questão ainda é nebulosa, né? Com relação à questão para todos os setores da sociedade. O agro, eu acho que é o que mais vai sofrer com isso, porque estava acostumado a ter uma certa informalidade na própria operação, né? Então, assim, a questão da obrigatoriedade do CNPJ,
já foi adiado, né? Já estava previsto para ser agosto, mas já foi adiado para janeiro por essa questão de adaptação também. Tudo está sendo muito em cima da hora. Mas, conforme o Alex falou, essa questão, às vezes, de definir se a pessoa vai pejotizar ou não, depende muito de como ela vai conseguir tangibilizar, né, ou comprovar os investimentos realizados, né? Que é essa questão da comprovação do livro caixa, que vai ser um momento que vai ser um divisor de águas. Porque até o momento, a gente estava acostumado a ter uma questão mesmo para produtores maiores que usavam o livro caixa digital, que tinha lá os lançamentos que eram feitos, mas raramente tinha uma fiscalização efetiva da Receita Federal. A partir de 2027, qualquer tipo de situação vai ser passível de emissão de nota fiscal, qualquer tipo de insumo, qualquer prestador, qualquer autônomo vai ter que ser obrigado a essa questão da emissão. E para a questão dos créditos tributários que vão incidir em cima do agro, essa regularidade formal ela vai ser exigida, né? Então, assim, é muita mudança para pouco tempo de adaptação. Daniel, você não acha que eles criaram um jabuti, não? Quiseram criar uma reforma diferenciada, porque já existem esses impostos aí, já existem em outros países. O modelo já existe em outros países. Mas eles quiseram abrasileirar a coisa. Não acabou criando um jabuti, uma jabuticaba, não? O discurso é sempre de simplificação. O discurso é esse, mas na prática nunca é. Todas as pequenas reformas que o Brasil efetuou de questões tributárias ao longo do período, começando com Simples Nacional, de super simples para Simples Nacional, todas elas foram com discurso de simplificação, mas não se atinge esse objetivo. Existe um grau de complexidade muito grande para operar e o resultado final sempre é aumento de carga tributária. Ô, Alex, a chegada gradual da IBS e da CBS vai acontecer, né? Aí até o Daniel 27. já colocou isso, né? 27. Isso. Como é que essa transição de sistemas mexe na prática com o custo de produção de quem está no campo? Eu acho que o Daniel acabou já antecipando um pouco essa relação aí também, que é o crédito, né, que vai ser gerado. E esse crédito agora vai ser mensal, né? Passa a ser anual. Que eu acho que essa é uma das principais, como o Daniel falou, tem que ser simplificado, mas não é absolutamente nada, né? Então, aquele livro caixa anual que o próprio produtor faz ali, ele não vai acontecer mais, né? Pelo menos até as regras que a gente tem agora, como o Daniel já bem comentou também, ele vai passar a ser mensal. E o crédito, ele só detém quando eu recebo o crédito, eu passo o crédito para frente e assim por diante. Então, possivelmente, fazer negócio com um produtor que é muito pequeno, que te consegue passar menos crédito, começa a não inviabilizar, mas você tem que fazer a conta certinha, porque você vai tomar uma pedalada, entre aspas, do crédito que você não recebe, porém está passando para frente. Então, são todos uns ajustes, sabe, Divino? A gente está batendo bastante nessa tecla e conversando muito com muito pessoal do agro, de fato, a gente tem atendido bastante gente, de que a inteligência do agro ela vai ter que sair do campo e vir para dentro do escritório um pouquinho, porque se o cara não considerar e não ponderar a parte financeira muito de perto, ele vai deixar muito dinheiro na mesa. Isso é fato, viu? Sem dúvida nenhuma. Pois é, a impressão que eu tenho, Alex, é que o pequeno ele vai ser penalizado. Porque na hora do grande comprar, ele vai avaliar bem de quem que vai comprar. Ele vai comprar de quem vai trazer mais retorno para o caixa dele. Ele não vai comprar de quem não vai trazer benefício. Não é benefício nenhum, mas quem vai trazer menos benefício, né? Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Assim, eu não sei se eles vão conseguir ajustar isso. Qual que é a percepção de vocês? Ele vai trazer um ajuste negativo para o pequeno, né? E a margem dele é porque, assim, o ponto que você trouxe faz total sentido, porque comumente a nossa margem está em cima do lucro, né? E ninguém vê o tributo como margem. A partir do momento que eu consigo enxugar o tributo, ele me vira margem de lucro. É base de cálculo, né? Então, ele vai olhar o pequeno e falar, cara, eu tenho um custo maior em comprar do pequeno, porque ele não me dá a minha margem tributária.
e esse pequeno ele vai ser castigado. Isso é fato, sem dúvida. O Daniel, muita gente ainda trabalha misturando ali, os CPFs, né? O brasileiro tem muito disso. Ele não consegue diferenciar aquilo que é o dinheiro da empresa do dinheiro que é da família. A gente não aprende isso na escola, né, cara? O Brasil não tem educação financeira, diferente de outros países que a criançada já começa a aprender desde pequenininho. Aqui não, aqui a gente aprende. Todo mundo quer empreender depois de grande, né? Na raça, na tora. E aí a coisa é mais Isso é complexa. verdade. Cara, como é que essa fiscalização eletrônica vai cruzar esses dados, né? Tanto a nível federal quanto estadual, e de que maneira isso vai impactar nessa falta de divisão patrimonial? O que acontece? Por bastante tempo, a gente sempre teve uma aposta na ineficiência do Estado em fiscalizar, né? Já teve casos de fiscalizações ou de autuações da Receita Federal em que produtores rurais faziam aquisição de carros de luxo esportivos e que eles colocavam como maquinário, como despesa agrícola, né? O que é que vai mudar de fato? Hoje, a gente não tem obrigatoriedade de emissão de nota fiscal para vários autônomos, algumas questões de prestadora de serviços que atuam na pessoa física, elas não emitem nota fiscal. Tá? Então, o governo não tem como controlar, não tinha como controlar toda essa questão. Mas a partir de 2027, até um serviço de borracharia vai ser passível de emissão de nota. Então, o que acontece às vezes? O governo está controlando melhor a questão, a partir da emissão de nota fiscal, qual o item que está sendo comprado. Então, o custo da atividade rural vai ficar cada vez mais difícil ficar sem essa dissociação da pessoa física para a jurídica, porque tem questões que têm natureza eminentemente rural. Mas tem outras questões que não. Por exemplo, até um caso que a gente comentou a respeito de uma reunião que a gente teve com o pessoal da Aliar, na Aliar, e que foi tratado isso, né? Foi, olha, até o veículo que vocês têm um costume de comprar, que não tiver uma correlação direta com a atividade rural, vai ser passivo de goza dos créditos. Então, picapes que tem cabine dupla, que não tem, às vezes, uma atividade específica, que não tem carroceria, né? A gente tem modelos que os produtores gostam bastante, que tem esse apelo no agro, mas que não tem nenhuma correlação exata com a atividade rural. Isso vai ser grande passividade de ter autuação e ter goza de créditos com relação a esse tipo de situação. Assim como avião, né? Assim como avião. Vai depender, por exemplo, é um avião de pulverização? Ok. Boa. Mas às vezes um avião operacional, que às vezes o cara tem uma fazenda só, porque tudo às vezes é justificado, né? O pessoal pensa muito assim, mas imagina assim, se o produtor tem 4 fazendas, 2, 3 fazendas, e que ele tem essa distância de deslocamento entre uma e outra, até se justificaria por essa questão de administração de fazendas que estão longe de uma da outra. Mas, se for um avião que a pessoa não faz as viagens para a questão da atividade rural, ou que utiliza somente para viagens internacionais, para praia, para fazer lazer, já vai ficar uma utilização também que é parceiro de fiscalização. Alex, o brasileiro, eu costumo dizer que o brasileiro tem mania de colocar tudo em inglês, né? Os cargos hoje, CEO, CFO, tanta coisinha. Você é o cara do Wealth Planning, né? Do Wealth Planning Key. Vamos traduzir isso para planejamento familiar, pode ser? Vamos, pode. Vamos falar de risco. Envolve risco, ou eu, ou alguém aqui, o Daniel, ou todo mundo que senta aqui na nossa mesa, vai sentar para bater um papo com o nosso cliente. Isso é isso aí, viu? É legal. Vamos facilitar isso então para o produtor rural entender. É o seguinte, o agronegócio brasileiro, historicamente, ele cresceu baseado no valor da terra. Muitas vezes o produtor ele tem muito patrimônio,
Ele tem muita terra, ele tem milhões investidos em máquinas agrícolas, imobilizado, mas ele não tem dinheiro, não tem, como dizia os Liquidez. trapalhões, não tem bufunfa, né? Falta grana Faz-me no rir. bolso. Tu faz-me rir, exatamente. Como é que esse planejamento fiscal e planejamento sucessório ajuda a família produtora a diversificar o patrimônio para fora da porteira, gerando liquidez e também gerando segurança para as próximas gerações? Porque acontece, às vezes, do produtor rural falecer e o pessoal tem que vender uma parte da fazenda para pagar o inventário, cara, porque não tem dinheiro. Como se proteger disso? É isso aí. Aqui dentro da LIA, de maneira convencional, sempre que a gente senta aqui, o que é risco, tá? Vou falar aqui o que é o Wealth Planning, né? Traduzindo aí a sua primeira pergunta. É risco. Então, risco tributário da sua operação, risco tributário envolvido na área sucessória. Então, quanto custa quando o patriarca, matriarca, enfim, o dono de tudo vem a faltar? Isso é um risco. E não é porque eu monto uma hold que eu dou minhas cotas para os herdeiros que eu não tenho risco. Eu tenho um outro risco gigantesco que, se não for bem questionado, Divino, a minha segunda geração, vou me entender ali, se eu doei para os meus filhos, eu tenho a nora, eu tenho os cônjuges aqui acoplados a esse risco, eu tenho netos. Ah, não, meus filhos são solteiros, maravilhoso. O filho vai morar com a namorada, fazendo faculdade, isso é causado como uma união estável. A gente já sabe da regra da união estável, então parte do patrimônio vai para ela também, que não tem nada a ver com patrimônio. Olha a quantidade de riscos que eu nem cheguei no sucessório, ou melhor, cheguei de lado, né? Que vai envolvendo, porque eu fiz teoricamente, eu tirei o patriarca, que o matriarca, e passei para a parte do lado aqui, passei para a minha próxima geração, mas o risco ainda continua e precisa ser iminente. Seguro de vida é um dos riscos que a gente consegue controlar, capital total imobilizado, isso é um risco, e totalmente líquido também é outro risco. Então, tudo que envolve risco, a gente está aqui para sanar. Seja de todo tipo de seguros que você possa vir, seja as holdings, que a gente tem bastante, seja o risco tributário de ineficiência do seu patrimônio. Então, a gente olha bastante para isso. Seja necessidade de diversificação de patrimônio, até mesmo usar uma offshore para isso. Então, tudo que envolve risco, a gente vai passar aqui, vai bater um papo, entender aonde está o potencial desse risco e como que a gente resolve esse risco, tá, Divino? Sem dúvida nenhuma. Aliás, a gente tem uma máxima que não adianta eu apresentar o problema, não. Eu já tenho que chegar literalmente com uma solução. E às vezes o cliente até se perde e fala, Alex, mas para que isso tudo? Fala, não, porque você não está vendo, mas tem um risco aqui, que vai tomar X% do seu patrimônio se a gente não resolver ele bem, viu? Ele falou muito bem, porque acaba que chegam os agregados, né? Tem os agregados que chegam, né, Daniel? E depois isso vai tomando uma proporção. O Alex sumiu da tela, ele não tem problema, não. Já ele deve voltar. Tem muitos produtores, o Daniel, que eles são de médio porte, mas eles ainda não se consideram uma grande corporação. Qual que é o primeiro sinal de alerta que a estrutura tributária atual demonstra que ficou pequena para esse produtor e que já está arriscado demais e que ele tem que subir de escala? Na verdade, a partir do momento que a legislação coloca ele como contribuinte de IBS-CBS, que é o patamar de 3 milhões e 600 ano, né, de faturamento de operação rural, eu acredito que já é um ponto de partida para que ele se atente para isso, porque assim, é igual o senhor tinha falado no começo do programa, a maioria dos produtores eles estão acostumados a fazer aquele ajuste sempre no final do ano, pedem o contador da região sempre para fazer uma prévia do imposto de renda ali, com o livro caixa dele, faz alguns ajustes em dezembro ali para tentar equilibrar as contas, faz um pouco mais de investimento, faz uma aquisição de insumo, faz uma aquisição de gado, para tentar equilibrar a questão do imposto. À medida que ele se torna contribuinte de IBS e CBS, né, que
o patamar disso já está estabelecido a partir do que foi vendido, né, que foi faturado em 25, ele já se torna contribuinte. E esse tipo de organização que ele estava acostumado de levar a documentação para a contabilidade ao final do ano, fazer esse ajuste anual, ele vai ter muita complicação. Porque se ele tem uma série de situações de diferimento de imposto, que às vezes de quem ele compra não vai repassar crédito para ele de imediato. Então, tudo isso, a cadeia vai ser mensalmente. Então, ele não consegue mais ter essa possibilidade de fazer esse ajuste anual. Então, ele vai ter que ter uma estrutura, e assim, infelizmente, a margem do agro já está tão esmagada, que ele vai ter que ter uma situação ainda pior, que é ter uma estrutura de contabilidade, uma estrutura fiscal, que consiga acompanhar mensalmente essa situação dele. Porque esse é o risco que ele vai correr. Se ele tiver uma situação em que o ciclo é longo, né? O ciclo do agro é longo. Então, se ele não tiver uma organização nessa documentação para quando ele for fazer a venda da safra dele, ou da venda do gado que ele fizer, ele vai deixar muito dinheiro na mesa, né? É uma expressão até que o Alex gosta de usar bem. Ele vai deixar muito dinheiro na mesa do governo para isso. Aliás, até o Daniel falando isso, Alex, me deixou uma dúvida aqui, porque ele falou do fechamento do ano, né? Mas o ano safra começa dia 1º de julho e termina dia 31 de junho. E aí, como é que vai ficar essa divisão? Porque ele tem 2 anos agora, tem o ano safra, né? E tem o ano normal, digamos assim. Eu acho que a gente tem até uma pergunta. Você está referindo começo agora e termino 27, né? Soltaram uma nota aí recentemente, não só eu e o Daniel, mas todo mundo aqui do mercado deu bastante risada que até hoje a gente não tem a alíquota efetiva. E vamos esperar ainda novembro, né, Daniel? Me recorda a data aqui, pós-eleição, para sair a alíquota efetiva para a gente começar a entender o tamanho do problema que a gente já tem, apesar de já vislumbramos aí próximos a 30, né? Um pouco para baixo, um pouco para cima. Que dirá se a gente começa a fazer todo esse trabalho agora, posterior para 27 ter esse aproveitamento ou não. Então, isso se for nessa janela de tempo, né? Quando a gente vai para a janela posterior, segue-se o mesmo trabalho, viu? Diga-se de passagem. E só complementando, Divino. Pois não, Daniel. Só complementando, porque assim, essa dúvida que o senhor teve com relação, olha, os investimentos de safra estão sendo feitos agora, no meio de 26, para a colheita que vai ser 27. Ainda está com bastante nebulosidade, dúvidas com relação a como vai ser essa questão dos créditos, mas existe uma previsão de que esse valor que tiver de estoque de insumos na virada do ano de 26 para 27 poderia ter créditos. Mas a dúvida ainda persiste no insumo que já foi aplicado, na semente que já foi plantada, né, assim, em toda a despesa que já foi realizada agora, que em tese, pela legislação, ainda não geraria automaticamente esse crédito para a venda da posterior em 2027. Cara, é muito louco. O Brasil realmente não é para amador, não. Tem que ser muito profissional para poder dar conta desse país. O Alex, o Daniel colocou um ponto aí, que são as margens apertadas no agronegócio. A gente sabe que, por exemplo, a gente está vivendo um momento agora, cara, que o clima realmente não ajudou. Na hora de colher a soja choveu demais, depois faltou chuva para o milho, e o produtor fica numa instabilidade danada, dívidas, né? Produtores do Rio Grande do Sul mesmo, que o diga, 4 safras seguidas, né? Aí amargando prejuízo. Cara, é possível fazer uma blindagem, proteger o caixa da fazenda nesses anos de quebra de safra? Existe sim, existem várias maneiras da gente olhar para isso aí, tá? Primeiro, até você comentou sobre diversificação de patrimônio, e isso não é uma relação do agro, não. Todo empresário, todo empreendedor
acredita e tem total confiança que o seu negócio é o melhor do mundo e ele sempre vai subir, ele nunca desce, nunca oscila. E a gente sabe que não é bem por aí, tá? Mas relacionado ao agronegócio, existem várias dinâmicas, a trava é uma delas. Então, por mais que a produção, ou melhor, o valor, né, da commodity acaba tendo uma oscilação para baixo, as travas vão te ajudar bastante com isso. E aí existem uma série de dinâmicas que você pode fazer, seja no momento que você está, tanto na turma da soja, quanto também a turma do gado, né? Que é mais. Depende da operação que você está, se falta muito para você vender ou pouco para você vender ali o grão ou o gado que seja. Tem alguma série de situações específicas para isso. E, obviamente, os seguros de plantio, que também tem alguns seguros específicos para isso, relacionados à colheita de passagem. Então, é, é, não é um ponto que vai te resolver a vida, né? É a união de vários pontos ali específicos que vai te controlando e vai apertando os parafusos para que a gente corra ao mais linear possível, tá? Mesmo que sai safra, entra safra, sai safra, entra safra. Você falou uma palavra lá atrás que eu gosto muito, que é de legado, que é de perpetuidade, então a gente não precisa acertar 100% agora. Não precisa estar na crista da onda, eu tenho que estar no meio dela, porém por várias ondas seguidas e assim por diante. Pois é, cara. Assim, eu não sei se. Eu tenho minhas dúvidas aqui. Eu não quero ser pessimista, né? E nem é essa a função nossa aqui, muito pelo contrário. A gente precisa de levantar a bola do produtor rural agora e Claro. mostrar que os ciclos passam e que as coisas acontecem e que vai tudo melhorar. Mas eu não Claro. sei, cara, se daqui para 2027 dá tempo de arrumar a casa, se dá tempo de Sem todo dúvida. mundo. Sabe? É tipo assim: você vem com a coisa acontecendo durante centenas de anos. Aí, cara, de repente você tem 6 meses, um ano, sei lá, para passar a girar a roda de um outro jeito que vai apertar todo mundo. Por exemplo, você falou de seguro aí. Hoje, o mínimo possível de produtor faz seguro no Brasil. Até porque é um custo adicional que ele tem. O cara já está tendo prejuízo, já não está ganhando dinheiro. Ainda tem um custo adicional com o seguro. Logicamente, eu entendo o seguro como algo positivo. Tanto é que eu não ando sem o meu carro está sempre segurado. Né? Eu tenho plano de saúde, então eu acho que o produtor tem que ter também. Mas, assim, muitas vezes a impressão que dá é que falta bom senso, cara, de quem legisla no sentido de fazer as coisas olhando mais para o todo, sabe? Tipo assim, vamos Concordo. resolver a casa, tá? Varinha mágica, arruma daqui para frente. Não parece isso? Parece Não só parece. Quando a gente olha não muito para trás, pelo retrovisor, é meio isso, né? Uma tomada de decisão muito estreita. As travas que eu comentei é para a gente acompanhar a oscilação. Então, a alta que teve da soja, né, um período atrás, todo mundo sempre acreditava que ela ia continuar subindo assim, sem teto, e de fato isso não acontece. Então, o reajuste vem. Quando esse reajuste vem, todo mundo estava tomado em muita dívida lá atrás, mas ninguém travou o valor da sua soja lá em cima quanto estava. Quando a soja cai, eu tô com a minha dívida lá em cima, ou seja, eu criei uma dívida uma vez e meia, duas vezes maior, porque eu não fiz uma proteção que é muito barata, que são as travas comumente relacionadas, sabe, Divino? É, é, o dinheiro de. Você acabou de comentar. Alex, eu faço o seguro do meu carro, tá? Você faz porque existe um risco iminente de que se alguém roubar ou bater seu carro, você está totalmente protegido. Então, esse risco vale. Quando a gente lança isso para o agro, esse risco ele é tão comum e ele é tão alto que assim, a viabilidade ele é muito alta para isso ser efetivo. O gado acabou de cair, né? Eu literalmente não acompanhei aqui essa semana, mas a semana passada caiu bastante. Poxa, foi uma enxurrada de ligações dentro do escritório para todo mundo se proteger. E é uma coisa que a gente estava avisando lá atrás. Turma, trava que o gado está em cima, trava que o gado está em cima. Pô, fica caro. O que esse cara não gastou para travar, que foi uma mixaria, ele perdeu agora em 2 semanas. Então você fala, poxa, para quê? Não precisa estar na crista da onda sempre. Tá no meio. Sempre aqui, ó. Sempre nivelando. Aí o legado, a perpetuidade, o longo prazo, e o agro é potencial para falar em longo prazo, porque a gente sabe que demora muito, né? A própria natureza ela é longínqua. Então ele sabe que é uma, duas, três, 10 safras para ele acontecer, para ele funcionar. O ciclo é mais ou menos assim. Então, é, é,
Aí entram umas outras questões que a gente vai entrar entre aprimoramento de caixa. Então eu tenho que cuidar do dinheiro que está parado na minha mão para ele se rentabilizar de fato, para a própria rentabilidade desse dinheiro paga todas as minhas travas. Entre deixar o dinheiro, sei lá, produzir, ganhei lá colhi a minha soja. A gente sabe que quando colhe, comumente o transporte vai lá em cima, porque todo mundo quer transportar ao mesmo tempo, e aí eu coloco dentro de um armazém. O armazém tem um custo, obviamente. Compensa eu colocar a minha soja, a minha produção dentro do armazém, ter o custo do que eu me desgastar com o transporte, ou rentabilizar o dinheiro, deixar aplicado e fazer uma trava contrária, porque em dado momento sempre a soja levanta, né? Sempre ela ganha valor. Poxa, eu ganho esse valor no fictício, na bolsa. Então são operações que a gente constrói com muita inteligência financeira. O que me dá mais dinheiro no final do dia, né? Aonde eu vou pagar lá menos impostos, aonde que eu ganho mais? Como você bem colocou, o Daniel, o agro está com uma margem muito reduzida. E se qualquer 2, 3% que eu consigo ganhar ali, já é uma baita de uma grana. Então, toda essa engenharia por trás é que a gente tem que fazer com muito cuidado para entregar o melhor norte ali, o melhor caminho para o nosso cliente, viu, Divino? Eu sei que você me perguntou uma coisa, eu te respondi outra, mas falando sobre, olha, uma coisa que não tem nada a ver, né? Eu aprimorar esse caixa, fazer a rentabilidade dele andar, e aí, neste momento, o Brasil tá legal, entre aspas, porque um juros do jeito que ele tá tão alto assim, manter um dinheiro com extremamente conservador já me dá muito dinheiro. Então, poxa, a gente tem que utilizar desse tipo de ferramenta também para nos posicionar e ter mais dinheiro, que é isso que no final do dia a gente quer, né? Sem dúvida nenhuma. Tem uma frase que eu costumo brincar que é o seguinte: às vezes o medo de perder é muito maior do que a vontade de ganhar, né? Então a gente tem que tomar muito Concordo. cuidado com isso. Gente, nosso tempo acabou. Parece que não, mas o nosso tempo acabou. Daniel, cara, o governo deu 6 meses para a gente mudar aí a coisa na vida. Eu vou te dar 1 minuto, Daniel. Você tem 1 minuto. Eu estou pior do que o governo, hein, Daniel? Aí ferrou, tá pior do que o governo, não. Você tem 1 minuto para você deixar assim, um conselho de ouro, Daniel, para o produtor rural garantir a longevidade financeira da terra, da família, frente a todas essas mudanças. Manda bala aí. Na verdade, assim, eu acho que todo produtor tem que revisitar aí o seu faturamento 24 e 25, verificar se ele vai ser obrigado a já ter esse enquadramento como contribuinte de CBS a partir de 2027 e procurar uma assessoria que seja capacitada para auxiliá-lo. Esse modelo tradicional que ele está acostumado de ajuste anual não vai funcionar mais. Meu amigo, fechou. Foi uma honra ter você aqui. Obrigado, Daniel, por ter compartilhado esse evento tão precioso com a gente. Obrigado, viu? Eu agradeço. Alex. Muito obrigado. Alex, obrigado, cara. Eu sei que você, assim, você já teve dias melhores, né? Parece que esses dias andou comendo alguma coisa que não bateu bem e tal, mas o cara marcou ponto, gente. Veio ficar com a gente aqui e compartilhar. Cara, isso é muito legal. Eu falo que conhecimento só tem valor a partir do momento que é compartilhado. Você deixou tudo de lado aí e veio compartilhar com a gente. Obrigado, valeu demais, viu? Agradeço demais aí a oportunidade. De fato, não estamos nos melhores dias, mas já estamos de volta. Show de bola. Gente, é isso aí. Nós falamos de um assunto seríssimo, um assunto que o brasileiro tem que se preocupar, o produtor rural tem que se preocupar, né, que é a questão dessa mudança, né, que vai acontecer aí, uma mudança radical na questão tributária brasileira. Eu conversei com 2 gigantes aqui. Eu conversei com o Alex Giampietro, que é o Head de Wealth Planning da Aliar Partners, e com o Daniel Romagnol, que é advogado tributarista. E eles compartilharam conosco aí o seu conhecimento a respeito desse assunto que ainda deixa tantos questionamentos. E se você tem questionamento, que tal deixar escrito aí para a gente? Deixe sua pergunta, eu tenho certeza que eles vão fazer questão de responder para você, tá bom? Então deixe perguntas, deixe comentários, o que você achou dessa prosa, deixe like para a gente, compartilhe com o máximo de pessoas e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa.
Tchau, tchau.